Olhar para os Estados Unidos agora, que divulgaram hoje pela manhã os dados de atividade industrial e de serviços nos Estados Unidos. PMI de serviços que subiu 53,6 em julho. O PMI industrial subiu 53,8 em julho. E para repercutir esses resultados, vamos conversar agora com o professor de economia do IBMEC São Paulo, Alexandre Pires. Professor, bem-vindo aqui no Money. Um bom dia para o senhor. Professor, acho que a gente não está ouvindo o seu áudio só. A gente acho que tem que ligar. Me ouve agora? Bom dia, mulherão. Sim, ouço. É normal, né? Com muita reunião que a gente faz online, acaba colocando no mudo, é natural. Professor, queria muito saber a sua percepção sobre esse resultado. A gente que, aparentemente, avaliando e vendo esses dados, mostra que a economia dos Estados Unidos segue muito resiliente. Como é que você enxerga? O índice não está na sua máxima, que já chegou a 61, mas é um índice bom. Mostra uma recuperação da economia americana, não tão intensa igual a do primeiro semestre. O setor de serviços dos Estados Unidos cresceu, o industrial também. Isso puxa ali a economia americana com um crescimento moderado. Se olharmos os outros parceiros que saem ali no índice, Reino Unido e União Europeia, eles praticamente não cresceram e são muito mais expostos, Muriel, a esse choque do petróleo, que faz com que as famílias tenham que escolher entre energia e outros gastos. Nos Estados Unidos tem mais resiliência, parece que a economia está se acomodando, né? Não que isso abra espaço, talvez, para corte de juros, ou seja, muitas coisas vão ser olhadas ainda, nível de emprego, mas é um resultado positivo, diante, obviamente, de um cenário de guerra e de um cenário positivo com relação às comemorações dos 250 anos, Copa do Mundo e outros fatores ligados a estoques da indústria. Eu até queria entender, a gente está vendo o PMI que foi puxado principalmente pelo setor de serviços, né? O que explica esse movimento? Pode ser esse cenário de Copa do Mundo realmente? Sim, foi muito intenso, não só a Copa do Mundo como evento internacional, mas as comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos, que para nós não aparecem tanto, mas é uma sequência ali de muitos eventos que ajudam. E também, claro, né, como eu estava colocando, o cenário de guerra que voltou fez também com que muitas empresas fizessem ali estoques, digamos ali, preventivos, né? Ou seja, também teve um aumento da demanda ligada a essa iminência aí de uma disrupção, de uma desorganização das cadeias de fornecimento. Que a gente está acompanhando talvez reduzem a chance aí de corte de juros pelo Federal Reserve na sua avaliação, professor? Reduz um pouco pelo seguinte, eles estão olhando duas coisas. A inflação ainda não está onde deveria estar, né? O choque do petróleo é grande, então há uma preocupação se esse choque vai se espalhar pelos outros preços. O Federal Reserve não reage a choques de petróleo de curto prazo, mas como nós já temos uma insistência nisso, desde que esse conflito começou, então há um cuidado de olhar isso, e os números de emprego parece que estão desacelerando um pouco. Então, se eles desacelerarem mais um pouco, pode ser que o Federal Reserve sinalize algum corte, mas agora nada indica que esse seja o momento, ou seja, tem muitas informações cruzadas para eles conseguirem, de fato, definir se a economia permite ali um relaxamento dos juros. Perfeito. E olhando especificamente para o setor da indústria, a gente percebe que a indústria ficou praticamente estável e até um pouquinho abaixo das expectativas, né? O que na sua avaliação representa esse cenário? Porque a gente tem esse cenário do PMI composto com serviços puxando essa alta, mas olhando agora especificamente para a indústria, talvez signifique uma perda de fôlego ou não necessariamente, professor? Ela praticamente vem se segurando num patamar que não é tão ruim, ou seja, o índice está num nível bom, não é o que está puxando a economia agora, tanto é que quando a gente anualiza o crescimento, o indicador coloca mais ou menos 1,2% ao ano, não é grande coisa, mas a indústria, durante esse período todo, esse ano, né, Muriel, esse ano todo, no cenário americano, ela tem enfrentado esse contexto de guerra comercial, tarifas, né, várias cadeias logísticas, sobretudo de mercados de alta demanda, como o asiático, foram afetadas pelos conflitos. Vários parceiros comerciais
impuseram aos Estados Unidos tarifas retaliatórias. Então, isso tudo colocou os Estados Unidos e o seu setor industrial um pouco num compasso de espera, né? Ou seja, eles estão querendo ver exatamente o que vai acontecer. E aí o índice não cresceu como poderia crescer num cenário de pouco conflito ou de maior estabilidade internacional. Perfeito. E como que o mercado costuma reagir quando tem essa leve discrepância e essa leve diferença entre o setor de serviços e a indústria especificamente? É algum momento assim de talvez alerta ou não necessariamente, não por enquanto? Às vezes eles vão buscar um pouco mais de hedge, um pouco mais de segurança nos títulos. Isso até preocupa um pouco, né? Ou seja, eles podem correr para os títulos, sentindo que o setor industrial não vai dar os retornos esperados, né? E aí um cenário de talvez juros ainda altos, maior pressão de petróleo, o título americano fica interessante e eles corram para lá, né? O que é muito ruim para um país como o Brasil, que a gente vai ter mais pressão cambial, inflacionária, ou seja, maior dificuldade de relaxar os nossos juros. Então, isso tudo vai praticamente determinar o ritmo do nosso próximo trimestre no mundo, né? Ou seja, essa reação que você está me perguntando. O setor industrial agora, eu acredito que eles não vivam numa perspectiva de normalização das cadeias de produção. Ou seja, a guerra não se resolveu, tem eleições logo ali em novembro, então assim, eu acho que agora eles vão jogar para frente novas contratações, ampliação de capacidade produtiva e o que a gente já viu agora nesse PMI, aumentar estoques para tentar comprar enquanto os preços estão mais baixos, o que é um péssimo sinal, Muriel. Se eu estou comprando agora é porque eu acho que depois vai ficar muito mais caro, né? Então, eu quero manter minha capacidade produtiva com custos adequados, sem aumentar a mão de obra. E isso tudo complica o cenário americano muito mais do que há 2 anos atrás. Sem dúvida. Eu até aproveito para te perguntar o quanto que esses resultados também interferem no PIB dos Estados Unidos. Isso pode, talvez, movimentar um pouco mais a percepção do PIB para agora esse segundo trimestre ou não necessariamente? Eu acredito que sim, né? O PIB vinha num crescimento muito forte no primeiro trimestre. Nós temos que lembrar que foi aquele momento que houve uma certa pacificação ali dos conflitos envolvendo os Estados Unidos. As tarifas ainda estavam todas praticamente em vigor, ou seja, havia ali uma perspectiva do setor industrial que as tarifas iam aumentar a demanda para produtos fabricados nos Estados Unidos, e isso se reverte com a decisão da Suprema Corte, se reverte com o reinício do conflito no Irã, e tudo isso coloca a situação do crescimento americano, que é uma economia extremamente complexa, como você colocou, né? Ela consegue crescer muito por serviços, consegue crescer muito por industrial. Então, quando um setor desse não dispara, ele segura o crescimento caindo aí para próximo de 1% anualizado, né? Não devemos ficar muito longe disso, já que só temos mais 2 trimestres para fechar o ano. Já aproveito para perguntar o quanto que isso reforça aquela tese do soft landing da economia americana. Essa é a grande preocupação, né? Porque a economia americana mostra muita resiliência. Hoje, das economias grandes, só o Japão que mostrou um crescimento interessante no PMI, né? Mas, do mesmo jeito que tem mostrado essa resiliência, uma pujança em relação ao Reino Unido e à União Europeia, existe uma pressão enorme nos Estados Unidos para que haja uma diminuição dos custos, né, uma diminuição da inflação, e nós sabemos que lá essa visão é pelo lado da oferta, ou seja, aumentando ali a capacidade produtiva. Já produzem muita energia, estão tentando produzir mais manufaturados, escoar novamente os serviços, mas se isso desacelera, aquela tentativa do Trump de reduzir o custo de vida do americano até as eleições pode ir por água abaixo, porque a oferta não vai crescer o suficiente para chegar nesse objetivo. Outro ponto também, professor, para a gente trazer por aqui é um pouco da sua expectativa para o próximo payroll, que deve sair logo mais também, e a gente sabe o quanto que o Federal Reserve também fica atento a esse cenário. Pelo que eu vejo agora, nesse momento, é um dos dados que mais tem surpreendido e pego os analistas de surpresa ali toda vez que ele sai,
Mas agora, nesse momento, nesse cenário desse trimestre, tudo indica que as empresas vão sim postergar as contratações. Então deve vir ali um payroll um pouco mais fraco, o que de certo modo vai ser bom para uma certa agenda do governo Trump, que talvez pelo menos ali 0,25 da pontos percentuais do juro caiam, sinalizando que há um espaço para reativar essa economia, né? Mas tudo com muito cuidado, porque tem, como nós conversamos no início, esse choque contrário vindo lá do petróleo internacional. Sua atenção total. Professor de Economia do IBMEC de São Paulo, Alexandre Pires, obrigada mais uma vez pela conversa. Bom trabalho, boa sexta-feira por aí. Igualmente, Muriel. Obrigado. Obrigada.